Closer. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Olá, bem-vindos ao Cinemarda. No programa de hoje vou falar sobre um dos filmes mais marcantes dos últimos anos. Um filme que este ano de 2016 está completando 25 anos. A gente até já falou um pouco dele aqui em um outro programa que eu destaquei os maiores vencedores do Oscar. Ele foi o último filme de um total de apenas 3 que em quase 90 anos de história do Oscar foi agraciado com os 5 Oscars nobres: melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Estou falando de O Silêncio dos Inocentes, que foi dirigido por Jonathan Demme, lançado em 1990, final de 1990, começo de 1991, e foi o grande vencedor do Oscar daquele ano. A história de O Silêncio dos Inocentes, na realidade, começa no livro Dragão Vermelho. Esse livro, que foi escrito, publicado em 1981 pelo Thomas Harris, apresentava a personagem do Graham, que era um policial da FBI, que numa certa altura da história, quando estava caçando um serial killer, precisava consultar um antigo serial killer que ele havia capturado e que estava preso. No caso, o Dr. Hannibal Lecter. Essa história, que foi publicada em livro, como eu já falei, em 1981, com o nome de Dragão Vermelho, gerou uma versão cinematográfica em 1986, produzida por Dino De Laurentiis e dirigida por Michael Mann. Não sei por que razão não deram a este filme, no original, o título do livro, Dragão Vermelho, ou Red Dragon. Esse filme se chama, no original, Manhunter, e no Brasil recebeu o título de Caçador de Assassinos. De qualquer maneira, apesar de o filme ser muito bom, ele foi lançado no Brasil apenas em vídeo, não fez sucesso nenhum, passou meio que batido pelas salas de cinema, o que fez com que Dino De Laurentiis, que havia comprado o direito daquele primeiro livro, Dragão Vermelho, abrisse mão de futuras adaptações dessa história. 2 anos depois do lançamento deste filme, o Thomas Harris, que é o autor do livro, lançou uma segunda história, O Silêncio dos Inocentes, e aí, nesse segundo livro, ele não só expandia a participação do Hannibal Lecter, como também apresentava a personagem da Clarice Starling. O livro saiu em 88 e 2 anos depois já foi adaptado para o cinema, na época produzido pela produtora Orion, que até já faliu, mas que foi uma importante produtora americana entre o final dos anos 70 até o comecinho dos anos 90. O Silêncio dos Inocentes, dirigido pelo Jonathan Demme e com roteiro adaptado pelo Ted Tele, tinha no seu elenco principal o ator Anthony Hopkins, fazendo o papel de Hannibal Lecter. Naquele filme anterior do Michael Mann, quem faz o papel do Lecter é o ator britânico Brian Cox. É uma participação pequena, mas bem interessante. E para o papel título feminino principal, de Clarice Starling, tem Jodie Foster. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos no mês de fevereiro, foi muito bem recebido, mas é uma coisa até curiosa em relação a esse trabalho, em relação à própria premiação da Academia. A maioria dos casos de filmes que são indicados e premiados são filmes que são lançados a partir do mês de outubro, até porque é um período próximo do início da movimentação para a premiação, é quando os estúdios fazem suas campanhas para divulgar
os títulos que eles consideram mais importantes para essa disputa. É também um período que costuma concentrar filmes ditos assim mais adultos na programação dos cinemas. E O Silêncio dos Inocentes, que naquele ano havia sido lançado em fevereiro, já tinha saído de cartaz. Teoricamente não se teria uma lembrança dele para concorrer nessa premiação. Mas, surpreendendo a todos, o filme foi tão marcante que ainda estava bem vivo na lembrança das pessoas e, de uma certa forma, teve o auxílio, na sequência, do lançamento dele em vídeo, o que reforçou mais ainda essa lembrança. Resumo da história. Ele recebeu importantes indicações e, quando houve a premiação em março do ano seguinte, ele levou os 5 Oscars principais. Levou o Oscar de melhor filme, Jonathan Demme recebeu de melhor diretor, Anthony Hopkins de melhor ator, Judy Foster de melhor atriz e o Ted Tele, que fez a adaptação do roteiro a partir do livro do Thomas Harry, o de melhor roteiro adaptado. Como eu já disse no comecinho da fala aqui, em toda a história do Oscar, 3 filmes apenas conseguiram esse feito. Aconteceu naquela noite de 34, O Estranho Ninho de 75 e O Silêncio dos Inocentes de 91. O mais interessante em O Silêncio dos Inocentes é que, mesmo passados 25 anos, é um filme que, primeiro, continua bastante atual. É um filme que não envelheceu um mês sequer. O diretor teve o cuidado, Jonathan Demme, quando foi fazer esse filme, de não deixar nada que datasse esse filme. Você não vê nesse filme, por exemplo, computadores. O uso de telefone é muito restrito e sempre que ele aparece em cena é um telefone fixo num escritório, num gabinete, num consultório. Então, algo bem contextualizado. O próprio celular, que na época estava surgindo, que aparece em cena, ele lembra mais um radiocomunicador do que um celular. Então, de qualquer maneira, não fica datado. E a história em si continua tão forte como naquele ano de seu lançamento. É um filme que reúne inúmeras qualidades a partir da feitura do roteiro, da essência dessa história, da escalação do elenco, que foi primorosa, não só os 2 atores principais, mas todo o elenco de apoio, o Scott Glenn fazendo o papel do Crawford, que é o chefe do FBI, o Roger Corman, o grande diretor e produtor que deu a primeira chance ao Jonathan Demme, faz uma ponta no filme como supervisor geral do FBI, e a escolha do Ted Levine no papel do Buffalo Bill. É um filme que teve um cuidado primoroso na escalação do elenco, uma trilha sonora feita sob medida, perfeita para o clima que o filme quer passar, composta pelo Howard Shore. Então, é um filme que reúne muitas e muitas qualidades. Um filme que assustou na época que foi lançado, continua tenso e assustador até hoje, e um grande referencial em se tratando de filmes que lidam com esse tipo de história, histórias de investigações, de serial killers. É algo que influenciou bastante tudo que foi produzido a partir daí e seguramente continuará influenciando pelo simples fato de ser um grande filme. Foi um dos poucos filmes a merecidamente ter ganho todos os prêmios que ganhou. É muito comum em alguns anos, algumas premiações, por uma série de razões, talvez por um hype exagerado sobre um determinado filme ou um determinado diretor, terminar destacando obras que meses depois, poucos anos depois, ficam completamente esquecidas. E a história do Oscar, em particular, é cheia de exemplos de filmes que foram bastante premiados, bastante ovacionados, mas que envelheceram ou simplesmente foram esquecidos muito rapidamente. Não é o caso de O Silêncio dos Inocentes, um filme que hoje, passados 25 anos do seu lançamento, a gente continua falando dele e seguramente continuaremos falando dele por muito e muito tempo. Até o próximo Cinemarden. You spook easily, Starling? Not yet, sir. He's past the others. The last cell.
I'll be watching. You'll do fine. A killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. A rookie FBI agent is on his trail. He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. With the darkest of all minds. Just do your job, but never forget what he is. Oh, he's a monster. Pure psychopath. So rare to capture one alive. So close to the way you're going to catch him. Do you realize that? Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. You told me you don't spook easily. You call this easy, sir? Lecter's missing hand arm. Man's a raving maniac. Who knows what he'll do?